pessoal. Após o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, passar por audiência de custódia na tarde do último sábado, dia 14, no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado no Guará, o Jornal da Manhã convidou o advogado de Direito Criminal Fernando Castelo Branco para falar sobre a situação jurídica do ex-ministro da Justiça do antigo governo Bolsonaro. Na visão do especialista, é difícil atribuir a Torres a condição de responsável pelos atos de violência que ocorreram na sede dos 3 poderes na última semana. Abre aspas. Acho que deve sim ser investigado, mas acho que ao mesmo tempo não se pode, a pretexto de defender a democracia, abrir mão dela, pontuou. Castelo Branco afirmou que o ex-secretário é inocente até que se prove o contrário, a rigor da lei brasileira que prevê a presunção de inocência. Fernando também questionou os critérios que foram utilizados para a prisão preventiva do ex-ministro, para que a prisão do ex-ministro fosse despachada, já que Torres retornou ao país espontaneamente. Está afastada de suas funções como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e não deve causar risco à ordem pública. Os fatos foram... abre aspas, né? Os fatos merecem uma curada avaliação e responsabilização, mas nós não devemos julgar um livro pela capa, ainda que haja divergências políticas. Não temos que tomar cuidado para não converter o processo penal em uma inquisição, finalizou o advogado criminalista. Eu ressalto também a questão dos documentos, né, de alguns pedidos que foram de ordem pouco republicana que foram encontrados na casa desse ex-ministro. Eu vou começar com o Kim Rafael. A gente está num sistema, e acho que assim, politicamente você pode divergir de qualquer coisa, mas quando a gente está falando de justiça, sobretudo dos magistrados, a gente espera-se pelo menos que se siga o tênue do que prevê a lei. Isso está sendo obedecido? Pois é, Vitor Faria, eu, né, como operador de direito, não advogado, mas operador de direito, e estudei 5 anos justamente para isso, para entender melhor o dentro do ordenamento jurídico e saber exatamente o que realmente precisa ser respeitado, né? E o devido processo legal é um dos princípios, né, que o indivíduo lá foi acusado por alguma coisa, ele tem que passar. E é por isso que hoje o presidente Lula, ele né, justamente não só presidente, mas foi candidato e a possibilidade de ser candidato por estar incluído aí no princípio da presunção de inocência. O Glenn Greenwald lá, né, aquele famoso jornalista, aceitou o debate sobre o atos de Moraes com o pessoal da Folha. Por quê? Porque ele, apesar de não concordar com Bolsonaro, muito menos com o bolsonarismo, diverge das decisões do Alexandre de Moraes. Então isso é interessante. Por quê? Porque é uma questão que vai muito além de posicionamento político, idealista ou qualquer assunto fisiológico dentro da ideologia. Vai muito além. São questões que promovem a nossa justiça, né? Promove a nossa igualdade, promove o nosso direito, né? E deveres também como cidadão brasileiro. Então isso é muito interessante, porque vai chegar a um limite, e isso eu digo não só no Gole de Prosa, mas aqui também eu acabo dizendo que vai ter um limite, né? E eu acho que esse limite já está chegando. Ninguém mais vai aguentar de tanto autoritarismo. E é bom deixar bem claro que o Anderson Torres não é apenas o ex-ministro, e ele não está sendo investigado por ser ex-ministro do Bolsonaro. Ele está sendo investigado, né? Enfim, foi preso aí por questões relacionadas à segurança pública do Distrito Federal com o que aconteceu em Brasília. E se a gente pegar realmente esse responsável, essa figura responsável, nós temos que pegar também, né, o ministro da Justiça, Flávio Dino, né, o Múcio da Defesa e todo o chefiamento, como eu sempre venho aqui repetindo, né, do policiamento das casas ali dos poderes da República. Então, acho que é interessante investigar, sim, o devido processo legal tem que ser devidamente respeitado. E agora, o parlamentar, que eu não gosto de falar parlamentar, eu gosto de falar de congressista, já que eles estão dentro do Congresso Nacional, os congressistas que pedem prisão, né, não estão sabendo que o seu cargo não prevê esse tipo de coisa, né? Partidos políticos podem pedir prisão, enfim, afastamento? Pode, né? Mas não pode ser também questões relacionadas à primariedade das suas funções, já que o legislativo foi feito para criar projetos, para fiscalizar o poder executivo e também do judiciário. Exatamente
dentro da casa do Senado Federal, poderiam fiscalizar um pouco mais o judiciário para que a gente não tenha um resultado como esse, né, de arbitrariedade. Fernando Tupan. Vitor Faria, o Brasil tem 1.419 presos políticos. Eu não me lembro ter tanto preso assim em 2 semanas de governo de nenhum ex-presidente. Nem na ditadura militar aconteceu isso. Então, nos próximos dias, Vitor Faria, vão começar a relaxar, porque o presidente Lula já sabe que a burrada não foi uma burrada do Anderson Torres, não. Foi uma burrada geral. Já tem um vídeo circulando não na internet, mas apresentado pela PM, mostrando discussão com a Guarda Presidencial sobre a repressão lá na Praça dos Poderes. Então isso vai acabar virando tudo em pizza e vai deixar o Anderson mais famoso e tendo o preso político mais conhecido por ter sido do Ministério de Jair Bolsonaro. O PT precisa começar a pensar em governar o Brasil, pensar como abaixar o preço da carne, como abaixar o preço da gasolina e não querer fazer o que eles estão fazendo, perseguição a adversários porque apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vitor Faria, contigo!